E agora, Fórmula Streets, com Paulo Gouveia, o coruja do automobilismo. Muito bem, hoje no nosso Fórmula Streets, vinheta nova e um pequeno problema no nosso software, que não rodou a música pronta. Mas nós vamos tocar aqui. Muito bem, agora sim, devidamente sonorizado. Olá, coruja, boa tarde. Boa tarde, gratamente surpreso com a nova vinheta. Ah, mas é claro, By Pazzotto Design. Todos os programetes aqui tem que ter uma vinheta de abertura. Com certeza. E é claro que a sua não seria inferior a todas as outras. Fico pra lá de lisonjeado com tanta atenção que eu recebo da Rádio Geek by Pazzotto Sound Design. Muito bem. O que toca na programação da Rádio Geek, onde eu posso dar pitaco, eu tento fazer certinho e bonitinho. Eu posso dizer que ficou mais que certinho, mais que bonitinho. Ficou lindinho. Ficou lindinho? Ficou. Ficou. Osso. Mas olha só, hoje nós vamos falar das corridas. Nós vamos falar de 3 corridas. 3 corridas? 3 corridas, sim, qual? senhor. O Zé correu pra pegar o Corve? Não foi bem assim. O Zé depois eu te conto qual é que foi. Então vai. Mas vamos falar da Stock Car, que abriu a temporada de 2019. Stock Car é com carros populares, não é? Não, a Stock Car é assim, é que o nome permanece, mas a origem... A Stock Car esse ano faz 40 anos de existência, né? Vale um comentário rápido. Começaram com os antigos Opalões. Mais tempo do que o Domingão do Faustão. Mais tempo que o Domingão do Faustão. Eu lembro, no começo, eu ainda dava umas pitacadas lá em Interlagos e vi o Chico Serra vencer, vi Ingo Hoffmann, Paulão, pessoal muito maiúsculo, pilotos aguerridos dessa série. Era Stock Car porque vem carro de estoque. Carro que você pega do estoque, né? Que o fabricante faz, estoca e você vai comprando, né? Então vai ter tipo um Golf. Não. Na época a Stock Car começou com alguns carros, né, de passeio modificados, com baixa modificação. Depois as regras foram mudando e hoje, na verdade, são carros iguais, mas não carros que você compra na rua. É igual a NASCAR americana. A NASCAR americana começou com carros de rua que eram modificados, aliviados de peso, para correr nos ovais. A nossa Stock Car, ela agora segue uma ideologia semelhante. Então, na verdade, são gaiolas feitas por um único fabricante. O motor é de um fabricante e quem faz o melhor acerto entre pneu, chassi e motor leva a melhor. Então os carros são muito parelhos, são muito semelhantes e conta muito com o braço do piloto. Quanto você tem ideia quanto pesa um carro normal? Um carro normal de rua? Um carro pequeno, um Onix, em torno de 1,2 toneladas, não mais que isso. E se fosse esse mesmo carro numa Stock Car? O Stock Car é um pouquinho mais pesado, mas assim, mais proporcional. Eu achei que era mais leve. Não, é mais leve, mas proporcionalmente falando, ele pesa pouco. Porque veja só, um Onix é um motorzinho 1.0 ou 1.4, tem menos de 100 cavalos, é um carro pesado. Bom, agora estamos falando de um carro com mais de 600 cavalos, né? Com uma estrutura de alumínio, alguma coisa em fibra, que chega num peso similar. Só que a cavalagem é outra. A relação peso-potência é absurdamente diferente. É outro mundo. Então é um carro com baixo peso, a carroceria é uma espécie de bolha. Parece aqueles carrinhos de autorama. Entendi. Você põe uma bolinha e tal. E é normalmente montado para isso mesmo, né? Mas eu vi que tem a gradezinha, tem o farolzinho. É adesivo. Igual os carros da NASCAR. Então a Stock Car... A NASCAR hoje tem esse nome, mas ela era chamada na década de 90, até a década de 90, de Stock Car. Aí virou uma associação, passou a ter o nome de NASCAR, né? Nesse final de semana iniciou-se a 40º, né? 40º ano da Stock Car, uma vitória impressionante de Daniel Serra, que foi no Velopark, em Santa Rita do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Ele, num acerto, que foi uma corrida cheia de alternativas, porque chovia, parava. Então foi uma troca-pneu, quem não troca pneu, quem arrisca, quem não arrisca. Foi uma prova bastante movimentada. E o senhor Daniel Serra levou pela terceira vez o caneco no Velopark.
Aê. E era muito legal. Olha, eu tenho até dúvida, porque o Chico Serra, que é o pai dele, também ganhou mais de 2 vezes. Então, assim, eu não sei quem ganhou 2, quem ganhou 3, são 5. Sim. Ali, só entre pai e filho, tem 5 vitórias no Velopark. E é um circuito curtinho, de menos de 2 quilômetros, é quase um ovalzinho com direito a uma chicanes. E foi uma prova, assim, uma lambeção de lata pra lá, pra cá, gente que virou, gente que não virou. Teve, inclusive, uma disputa muito, muito boa com o Daniel Serra, que aproveitou essa troca de pneus, conseguiu dar o pulo do gato, ultrapassou oh, meu Deus do céu, o Ricardo Maurício. Isso, Ricardo Maurício. E o Rubens Barrichello, uma certa hora, ele perdeu a segunda colocação e depois ele recuperou, justamente por ser aguerrido na estratégia das trocas de pneus. Ele se arriscou a ficar na pista, mais ou menos como aconteceu em 2000 em Hockenheim, quando ele venceu a prova, porque foi o único que não trocou o pneu. Ele conseguiu, só que ali, naquele grande prêmio, quando ele correu na Fórmula 1, choveu bem mais. Então o cara teve braço suficiente para manter o carro andando dentro de um ritmo. Quando você fala braço, você quer dizer literalmente força física para aguentar a virada? Mais do que isso. Quando eu falo braço, é habilidade mesmo. Não só para manter o carro, mas manter ele numa velocidade boa para se manter dentro da colocação ou ganhar posições à frente. E isso inclui força física, coragem, determinação, tudo aquilo que... E 2,5 toneladas de técnica. 2,5 toneladas de técnica, sim. Exatamente. Se faltar um dos ingredientes, você não faz. Né? Então foi uma bela vitória do Daniel Serra, né? Repetindo. E, como disse o Sérgio Maurício na narração dele pelo Sport TV, a pista não estava nem seca nem molhada, estava melada. Ou seja, o nem lá nem cá, que não ajuda de jeito nenhum. Então o cara tem que ter braço, técnica, força e... É possível inteligência. Inteligência, justo. É possível um desses carros vazar óleo? Vaza direto, se bobear. Os motores trabalham, você imagina que é um motor V8, né, acho que é bloco pequeno. É uma coisa bem grandinha, né? Mas dentro dos V8 ele é considerado pequeno. Né? Tamanho de uma CPU de computador? Não. Cabe para chegar ao tamanho de uma CPU, você junta 6, põe 3 de cada lado. Porra. É um bichinho grande. Então é grandinho. Sim, mas normalmente só que os vazamentos de óleo se devem ao uso intenso, né? Uso esportivo. Claro que não é a mesma, tem as mesmas coisas num carro comum, um Stock Car. Só que são assim, por exemplo, ao invés de ter uma ligazinha de borracha para evitar o vazamento, não. Tem uma outra liga de um outro componente que imita a borracha e que tem um grau de resistência mais alto. Mas vaza. Dependendo, vaza. Deu uma panca, mexeu, alguma coisa do chassi pegou no motor. Ou simplesmente não teve arrefecimento. Aí vai vazar óleo, vai acontecer tudo isso. Né? Mas a ideia é que não aconteça. Por isso que o carro é todo preparado para esse tipo de condição de uso. Né? Sim. Então, na Stock Car, tivemos o início da temporada de 2019, a 40ª temporada. Né? Inclusive, quem pôde assistir deve ter se divertido também com logo após a prova da Stock Car, teve um documentário sobre os 40 anos de estoque. Muito bem editado, muito bem montado, muito bem roteirizado. Se passar de novo, não percam, assistam. Vale a pena. Né? Já que falamos de Stock Car, vamos falar um pouco da NASCAR. NASCAR Cup, que é a prova de Stock Car americano, só que é o nível mais alto. Porque tem 3, 4 categorias dentro da NASCAR, né? Tem NASCAR Truck, NASCAR Cup, NASCAR secundária, que normalmente eles põem o nome do patrocinador. Nessa aí, na NASCAR Cup, é o top, até onde só corre cara bom. E o circuito foi em Bristol, né? É um oval curto de 890 e poucos metros, menos de 1 quilômetro, é quase um pouco acima de 3/4 de milha, né? Kyle Busch venceu na principal com muita categoria. Ele soube poupar equipamento, né? Porque ele ficou lá em 5º, 6º, sabe aquela lá, dando uma de mineiro, né? Assim, esperando um cadinho de chance. Quando teve a 14 voltas do fim, ele aproveitando uma bandeira amarela, ele abriu tudo que tinha. Conseguiu passar o seu irmão, Kurt Busch, né? Porque ele ainda deu um totozinho no muro que acabou prejudicando. E aí perde ele... ponto? Como assim perde ponto? Se o carro sair da pista
vai fazer a curva e passar em cima da zebra, ou se ele bater no murinho, alguma corrida perde ponto? Não, ele pode perder o carro. Porque às vezes numa batidinha de muro não tem área de escape aquilo lá. É uma trincadinha, já era o carro. Já era o carro. Mas se não estragar o carro? Depende. Por exemplo, é muito comum na NASCAR, não é só o totó no muro. O totó no muro é porque o carro saiu de uma curva, ele tende a sair de frente, ou às vezes é um golpe de vácuo que pega ele na saída. Então você tem lugares e lugares para você passar o carro para evitar muro. Se ele não pegar o muro, ok. Se ele pegar o muro e o carro não sofrer nenhum dano, ótimo, ele continua. Mas a NASCAR é uma prova tão diferente de carro de Fórmula ou Stock Car, que os totós, as encostadinhas, são comuns na NASCAR. Tanto que assim, é totó aqui, totó ali, um dá um totó no outro, e às vezes o totó é tipo assim, ok, eu lembro do totó da corrida passada, vou te dar outro totó também. Faz parte da cultura americana de automobilismo. A forra, é questão de honra. Porque é uma coisa que vinha na época que os carros corriam dentro de fazendas. Você foi falso, você não foi legal comigo. Os caras saem no tapa, se precisar. Não é incomum saírem brigas de mão. Aí sim pode rodar uma espécie de punição, ficar suspenso por uma prova, o que é muito ruim, porque eles dependem muito de patrocínio. Né? Então o cara tem que segurar a onda. Tem que segurar a onda, não por respeito, por dinheiro também. Porque o carro não vai andar, a não ser que troque o piloto. Mas muitas vezes o patrocínio está atrelado ao piloto. Sim. Né? E nessa corrida, né? Para você ter uma ideia, o Kyle Busch e o Kurt Busch, se somar os dois, nós temos 13 vitórias em Bristol. 7 de um e 6 do outro. Um irmão ganhou 7 vezes, outro irmão ganhou 6 vezes. Nossa! Só os dois. Então hoje foi a vez do mais novo ganhar, o Kyle Busch. Eu achei que o ápice de dois irmãos fazendo sucesso era Sandy Júnior. Não é. Tem mais irmãos aí fazendo sucesso aí no meio do caminho. Como, por exemplo, Kyle e Kurt Busch, que é uma família tradicionalíssima na NASCAR. Porra! Né? E realmente foi para quem pegou esse finalzinho de prova, as últimas 60 voltas, foi uma coisa absurda, de muita alternativa, né? O Joey Logano, que é um outro excelente piloto, ficou em terceiro. E a próxima etapa será em Richmond, que é um outro tipo de oval, um oval mais longo, no sábado que vem. Por falar em NASCAR, pouca gente sabe, mas na Europa também tem provas de NASCAR. Né? Não acredito. Tem. E chama NASCAR? NASCAR. European NASCAR League. Né? E no México também tem a Liga Mexicana de NASCAR. Mas ali é vizinho, né? Não parece soar tão errado. Não conta. Né? Não, mas é forte lá. Às vezes tem piloto americano que vai correr lá no México. Só para passar o tempo. Então, e quem vai correr na Liga Europeia da NASCAR é Jacques Villeneuve. Olha! Vocês vão voltar. Não, eu quero acelerar os carrões, as banheiras de 2,5 toneladas. É um carro ainda mais pesado que o da Stock, né? Porra! Só que, imagina, né? Você a 410, 420 por hora, um carrinho de 2,5 toneladas. De boa. De boa. Eu chamo isso de segunda de manhã no trânsito. Quase isso. Em São Paulo. E com chuva. Com chuva. Exatamente. Tá. E por último temos a Indy. Tivemos Fórmula Indy, uma corrida que tivemos o que se chama no automobilismo, a gente chama de Grand Chelem. Por que Grand Chelem? Grand Chelem, também conhecido como Barbie, Cabelo e Bigode. Completo, ou seja, o cara foi pole position, fez volta mais rápida e liderou todas as voltas. Olha só. É o Barba, Cabelo e Bigode. Só faltou pedir música aqui no Facebook. E no caso, a Barba... Então, só faltou pedir música, ok. Então trata de arrumar uma musiquinha japonesa, foi Takuma Sato que levou isso. Takuma Sato? Takuma Sato, ele ainda existe, por incrível que pareça. Grande piloto, um dos melhores japoneses que já passou pela Fórmula 1, inclusive, né? Ele venceu a corrida no Alabama, né? No circuito de Barber, de uma maneira tão categórica que, mesmo ele errando na última volta, que ele quase saiu da pista, quase se espatifou, né? Ele conseguiu acertar o carro e foi até o final da prova. Essa prova teve uma importância dupla para a Honda, que está tentando recuperar a imagem dela em todos os aspectos.
por causa desses anos na Fórmula 1, ela procurou reforçar a imagem dela também nos Estados Unidos, né? Essa prova foi importante para ela porque os 8 primeiros colocados eram empurrados por motores da Honda, né? Agora, infelizmente temos 2 brasileiros, né? Que também participaram da prova, o Tony Kanaan, outro piloto para variar, eu não me lembro o nome, mas eu vou dar uma checada rapidinho. E eles chegaram em 18º e 19º, né? Ou seja, empurrados por motores de Chevrolet, que é o segundo motor possível na Indy. Mas a prova foi bem agitada, foi uma prova com muitas alternativas. E o circuito de Barber no Alabama é um circuito muito bacana, uma paisagem bacana, tem altos, baixos. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama a toda velocidade. Tipo, não tem perfeitamente. É uma coisa assim para você conferir sempre. Sim. Então, esse final de semana foi um pouquinho mais magro em prova. Semana que vem teremos o milésimo GP. É isso que eu ia perguntar. O que está por vir aí? O que está por vir aí é exatamente isso. O Grande Prêmio da China, em Xangai, que é o 10º Grande Prêmio de toda a história da Fórmula 1. Vai ter alguma coisa especial? Não sei, a Liberty está preparando várias coisinhas, ela mandando vídeos novos. Parece que alguma coisa assim, mais para a data da prova, alguma coisa vão fazer, creio eu, né? Agora, podemos citar assim, que com ou sem o 10º Grande Prêmio, a se observar Charles Leclerc, que foi o rei da corrida do Bahrein, mesmo quebrando o carro, é o famoso piloto sem adaptação. Onde ele senta a bota, não tem para ninguém. Hoje eu estava ouvindo um podcast que foi bem lembrado. Por que o cara é tão bom? O cara é tão bom porque ele teve um pai que ajudou muito ele, já falecido, né? Na carreira. Ele em Mônaco, isso foi num outro podcast que eu vi. Ele é filho de uma cabeleireira. Essa cabeleireira fazia o cabelo do David Coulthard, escocês que correu na Fórmula 1 na virada dos 90 para o 2000. E hoje é comentarista da ITV, que é a transmissora dos direitos da Fórmula 1 na Inglaterra. E assim, então você pensa, o cara é monegasco, deve estar cheio de dinheiro. Não, é uma família de classe média. Entendeu? Só que uma família de classe média em Mônaco é um pouquinho melhor que a média geral. Sim. Então do mundo, né? Mas é uma família mais simples, né? Sim. Então eles conseguiam ter um kartzinho, corria, tal. Foi que o Charles Leclerc conseguiu conhecer o Jules Bianchi, que faleceu em 2014 naquele acidente pavoroso, que era um grande nome para a Ferrari. E o Charles Leclerc, praticamente tendo ele como padrinho, né? Ele com essas duas perdas, a do pai e a do padrinho, ele passou a ser uma pessoa muito mais centrada e muito mais tranquila em relação às coisas que ele conquista. Então assim, ok, eu errei, gente, beleza, eu errei aqui. Então vamos tentar ajustar o carro para isso. Quando ele veio para a Fórmula 1, ele ajeitava a Sauber de uma maneira que o carro fosse meio traseiro, ele soltasse a traseira com mais facilidade. Porque na Fórmula 2 tem sentido isso, os carros são mais iguais. Então se ele tem um carro mais traseirado, ele faz o carro acontecer mais próximo da curva, ou tem um outro tipo de saída de curva melhor para ele, para o estilo de pilotagem dele, né? Então assim, aí o pessoal da Sauber falou assim, vem cá meu filho, senta aqui. No Grande Prêmio de Baku do ano passado, eles falaram, posso dar uma sugestão? Deixa o carro neutro e se adapte ao carro neutro. Eu acho que o carro vai te responder mais, velho. Ele caiu em si e falou, perfeitamente, vamos deixar o carro neutro. Praticamente foi o primeiro pódio dele, tirou o 3º lugar. Aí chegou no Brasil, aquele clima maravilhoso que a chuva sempre vem da represa Guarapiranga, né? O pessoal falou assim, vem pro box trocar o pneu. Ele falou, não, vou dar mais uma volta. Eu acho que eu consigo melhorar. O pessoal falou, perfeitamente, assuma-se o risco. Ele melhorou muito o tempo dele. Ele entrou entre os 10 primeiros. Nossa. Esse foi o primeiro feito que o pessoal falou, opa, o pessoal da Sauber já estava ligado no movimento. Ok, Leclerc é bom, Leclerc é o cara. Mas o pessoal só de bico fechado. E o antigo presidente da Ferrari, né, também achava isso, já vinha falando, Phil, você vai pra Ferrari, se liga, né? E aí, ele fez esse temporão todo,
foi para a Ferrari, e aí eu falo, ok, agora pro mundo, o pessoal caiu de joelho, né? É um piloto excepcional, autocrítico e com uma característica que só o Ayrton Senna, só o Jim Clark, só o Jack Stewart e um ou outro a mais, tipo o Alain Prost. Não, Alain Prost não, o Niki Lauda. Adaptação plena no carro. E são bons acertadores. E assim, ok, o carro vai ter que ficar desse jeito. O Senna guiava um carro, assim, desumano para guiar. Ele é completamente solto. Por quê? Opa, ele soltou mais aqui, soltou mais ali. Na próxima volta eu já vou acertar aqui. Aí eu já entro na curva assim. Ganhava 1 segundo numa volta. Só fazendo essas pequenas correções, porque o carro tá mais nervoso, ele fazia. Mas faz diferença, né? Um segundinho, meio segundinho. Aí só os ETs conseguem fazer isso. Entendeu? Então é um cara para se prestar atenção agora em Xangai. Eu acho que ele, mesmo que ele não ganhe a prova, alguma coisa aconteça, ele vai dar um baile no Vettel. O Vettel anda muito ruim da cabeça. Ele não sabe trabalhar sob pressão. Ele não tinha pressão nos 4 anos que ele teve o campeonato, 2010, 2011, 2012 e 2013. Ele foi bem. Entrou o Ricardo em 2014. Ele pulou fora e foi para a Ferrari. Aí tinha um amigo Raikkonen. Ele conseguiu se manter bem. Começou a sofrer pressão do Raikkonen ano passado, quando ele venceu em Monza. O Raikkonen venceu em Monza. E agora com o menino Leclerc, pode notar que ele deu um currupeio feio lá no Bahrein. Entendeu? Ele deixou o carro rodopiar de novo. Então assim, parece que falta tranquilidade na cabeça do Vettel. Considerando que ele é um multicampeão, ele tem todos os predicados, mas algo não vai bem na cabeça dele. Ele não sabe lidar com pressão. O Leclerc olha para você e diz assim, pressão quem? Eu? Não. Né? Basicamente é isso. Beleza, então. Ok. Então, isso é tudo que temos hoje? Isso é o que temos hoje. Acho que semana que vem também vai ter MotoGP. Também a se ver a briga, o ressurgimento da Yamaha dando tabefe nas Ducati. Sim. Vai ser bem legal. E obviamente a Honda do Marc Marques, que é outra coisa para se ver. E agora de resto, são cenas dos próximos capítulos, das próximas curvas. Né? Beleza, muito obrigado, Coruja, pela sua participação hoje. Eu que agradeço. Semana que vem teremos mais. Muito mais. Um grande abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Seguindo na programação, Nightcrawlers com Push the Feeling On.